Câmara dos Estados Unidos aprova projeto de reforma eleitoral. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no último dia 3 um projeto de reforma eleitoral em uma votação acirrada. De acordo com o The Epoch Times, se transformado em lei, o projeto poderá afetar vários aspectos do processo eleitoral e do financiamento de campanha. O HR-1, também chamado de For the People Act, lei do povo, né? Lei pelo povo, foi aprovado na Câmara, composta pela maioria democrata, por 220 votos a 210. Todos os republicanos da casa votaram contra o projeto. O único democrata a votar contra o projeto foi o deputado Bernie Thompson. For the People Act, abre aspas, sujeitará os cidadãos privados à intimidação e assédio por suas convicções políticas e privadas e ainda tornará permanentes muitas regras de votação que os oponentes afirmam levar a fraudes eleitorais, afirmou o jornal The Epoch Times. E com isso eu passo a palavra aqui para o Paulo, para ele explicar para a gente exatamente qual que é a treta envolvendo esse For the People Act. Eu queria explicar, e eu vou pedir a licença aqui ao espectador, para explicar quais são as consequências desse For the People Act. Lembra que toda lei que vai te ferrar, ela tem um nome bonitinho, né? Nunca ela vem, lei que vai botar na sua bunda, né? Nunca nenhum político fez esse pacote. Então esse pacote é o For the People, para as pessoas, é um nome bonitinho que os democratas fizeram. O que é isso? Tá? Isso é uma reforma eleitoral. Isso é uma reforma eleitoral dentro dos Estados Unidos. E ela é uma reforma eleitoral, você deve pensar assim, os Estados Unidos estão precisando de uma reforma eleitoral depois do que aconteceu nas últimas eleições, agora há necessidade de uma reforma para impedir que aquelas coisas aconteçam. Só que a reforma ela não é para impedir os abusos que aconteceram na última eleição, não. Ela é para agravar todos os abusos. Então eu vou pedir licença porque é impossível sem uma colinha aqui, tá? Então vamos lá. Ela dá autoridade para o governo federal administrar as eleições. Isso é a primeira coisa que ela faz. Então, o que diz a Constituição americana? A Constituição americana tem um processo eleitoral onde os estados, as legislaturas estaduais, mais especificamente de acordo com a Constituição, elas decidem como os eleitores do colégio eleitoral vão ser escolhidos. E a maioria dos estados, ou na verdade hoje todos os estados, fazem isso através de uma eleição local, né? Importante lembrar isso, explicamos bastante isso na nossa cobertura das eleições. Caso tenha alguém aqui que não acompanha a nossa cobertura das eleições, eu lembro isso. Os Estados Unidos não tem uma eleição para presidente, tem 50 eleições para presidente dentro dos seus estados, e é assim que determina a Constituição. Não é como no Brasil, que você tem uma eleição geral, né? Então, ela transmite para o governo federal, de forma absolutamente, gritantemente inconstitucional, essa autoridade dos estados para o governo federal. Olha o que ela vai. Ela limita o acesso de pessoas que queiram contestar o resultado das eleições aos tribunais federais. Ela determina que as ações que contestam a constitucionalidade só podem ser ajuizadas no Tribunal Distrital do Distrito de Colômbia, que é Washington, D.C. É um tribunal altamente dominado pelos democratas. Ou seja, sabe aquele negócio de Donald Trump contestar as eleições nas cortes, que não deu muito certo, mas ainda assim é um direito garantido pela legislação americana? Perde esse direito e ele passa a ser exclusivo no Distrito de Colômbia. Passa a existir um registro eleitoral automático obrigatório. Todo mundo passa a ser registrado para votar nas eleições automaticamente e obrigatoriamente. O voto não fica obrigatório, mas o registro é obrigatório. Então você deixa de ter aquele negócio da pessoa querer se registrar para uma eleição. O que significa que quando ela muda de estado, esse registro passa a ser feito automaticamente. Pessoas sem vínculo com um determinado estado passam a automaticamente ficarem registradas para votar nesse estado. Ela tem, agora, ela está propondo, e ela passou na Câmara, tá? Ela está propondo que você não verifique mais as assinaturas das votações feitas por correio, das votações ausentes, como se chama aqui. Lembra, um dos grandes problemas nessas eleições, e uma das grandes contestações, é que as pessoas votavam ausente porque estavam com Covid, chegava um monte de cédula com um monte de assinatura que um monte de gente não conferiu.
E agora a lei passa a proibir que haja verificação de assinaturas, tá? Mas ela impede que os funcionários eleitorais dos distritos removam os eleitores inelegíveis dos registros deles. Ou seja, pessoas que estão registradas, mas não moram no estado, pessoas que registraram e já morreram. Proíbe leis estaduais de identificação do eleitor. Olha o que é isso que eu estou falando, tá? Ela proíbe que os estados exijam que você apresente um documento para votar. Eu não estou inventando esse troço, não. Pelo amor de Deus, alguém entra aí e lê HR1 Bill. Você imagina que você chega para votar na sua sessão eleitoral, primeira coisa que você apresenta é o quê? Identidade, para mostrar. Bom, eu sou o Paulo Figueiredo e estou votando. Não, proibido. Você vai dizer, eu sou o Paulo Figueiredo e é proibido, em vários estados já é proibido, só para você não tomar um susto. Mas passa a ser federalmente proibido, todos esses estados são democratas, né? Passa a ser federalmente proibido, inclusive em estados republicanos, que você apresente a prova de que você é quem você diz que você é. Permite que jovens de 16 anos se registrem para votar. Não basta você ser estúpido o suficiente para votar já com 18, você pode ser estúpido o suficiente para votar com 16. Proíbe a publicação de informações enganosas sobre as eleições. Prestem atenção nisso, que é de cair da bunda, tá? Proíbe a publicação de informações enganosas. O projeto de lei considera crime federal você comunicar ou fazer com que sejam comunicadas informações sabidamente falsas e destinadas a desencorajar as informações com pena de 5 anos. Meu amigo, sabe o que são informações sabidamente falsas, segundo esses caras? O que o Terça Livre fez de publicar o discurso do Donald Trump. Crime federal! Qualquer coisa que o Ministério da Verdade diga que não é verdadeiro, é crime federal você divulgar. Permite que criminosos votem. Na maioria dos estados aqui, se você é criminoso, você está em dívida com a sociedade, e se você está em dívida com a sociedade, você não pode votar. Vai poder votar. Outra, votação antecipada. Todos os estados vão ser obrigados a permitir que você vote antecipadamente. Não tem mais dia da eleição, você vota antecipadamente. Outra, legaliza votação por correspondência em todo o país sem identificação com foto. Não pode exigir que um indivíduo forneça qualquer forma de identificação como condição para ele obter uma cédula. Você chega lá e fala, meu nome é Jair Bolsonaro, me dá aqui, por favor, uma cédula? O senhor não parece com o senhor Jair Bolsonaro. Mas eu sou. Ok, senhor, é proibido por lei federal eu exigir que o senhor comprove que o senhor é Jair Bolsonaro. Toma aqui. Essa palhaçada que eu tô lendo aqui não é invenção minha. Proíbe que funcionários eleitorais estaduais façam campanha em eleições federais. Ok. Exige que faculdades e universidades contratem coordenadores de votação no campus. Sabe as universidades? Esse antro de justiceiros sociais militantes de esquerda. Agora as universidades vão estar exigidas por lei para contratar coordenadores de votação no campus. O objetivo é informar os alunos sobre as eleições. Imagina o que eles vão informar. E incentivá-los a se registrar para votar. Obriga que os estados disponibilizem urna para eleitores ausentes por 45 dias dentro de uma eleição. 45 dias. Sabe para que é isso? Se você estiver vendo que um candidato está ganhando, você arruma mais umas urninhas para o teu candidato, né? Paula, mas a gente não sabe o resultado eleitoral até a apuração. Querido, você vai acreditar nisso mesmo? Exige que os estados permitam votação na calçada. Exorta a criação de um distrito de Colômbia para representação dos territórios. Aqui, o distrito de Colômbia, que é 96% de eleitores democratas na capital americana, ele não é um estado e, portanto, ele não elege, por exemplo, senadores. Um projeto de lei exorta para que passe a ter. Cria uma comissão nacional para proteger as instituições democráticas dos Estados Unidos. Cuidado com comissões. Supervisão da publicidade política online. Publicidade política online vai passar a ser supervisionada pelo governo. Olha, muda a composição da FEC, da Federal Exchange Commission, que é a eleição, a Comissão Eleitoral Federal. Diz que ela hoje tem 6 membros, 3 de cada partido. Ela vai passar a ter 5 membros, 2 de cada partido e 1 independente. Vocês sabem para que lado vai sempre o independente, né? Quem são os isentões? Quem se diz independente, geralmente é de que lado? Aí muda as regras de conflitos de interesse para o presidente e vice-presidente, faz com que o presidente e o vice-presidente se desfaça de todos os interesses financeiros dele. É óbvio que isso aí é já mirando o Donald Trump
em 2024, e também diz que dentro de 15 dias o indivíduo tem que mostrar as suas declarações de imposto. De novo, isso também tem a ver com o Donald Trump. Além disso, não está descrito aqui nas minhas anotações, mas ela passa a ter uma espécie de financiamento público de campanha. E isso é um tema que dá muito pano para manga. Mas, em resumo, eu já estou falando aqui há muito tempo, deixa eu resumir para vocês. É claro que isso aqui, e é isso que eu explico no curso, isso aqui é uma consequência do problema sociocultural que a gente está vivendo dentro dos Estados Unidos. Tá? O cancelamento do Looney Tunes, se você não está acompanhando, sabe aqueles desenhos que você gostava, do Pepe Le Pew, do Ligeirinho, estão sendo cancelados. Sabe o livro que todas as crianças americanas leram, Cat in the Hat, O Gato de Chapéu, aqui dentro dos Estados Unidos, estão sendo cancelados. Dr. Seuss, toda a cultura tradicional americana está sendo cancelada. A Gina Carano, que faz Star Wars lá, cancelada pelas opiniões dela. A gente está vivendo... Isso é a causa. A mudança cultural da sociedade. A consequência, ela se transmite nas urnas e nas leis. Isso aqui que vocês estão vendo é assistir ao vivo o fim da América. É o fim da América mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo, se essas regras eleitorais passarem, acabou. Não tem chance. Não tem chance de recuperação do país. Entendam, isso aqui é o fim da democracia. É a venezuelização dos Estados Unidos. Vocês acham que vai existir democracia no Ocidente sem os Estados Unidos? Não existia antes e não vai existir depois, pô. Quem garante as suas liberdades é quando você olha e fala assim, pô, mas nos Estados Unidos são assim. Você imagina se isso for implementado no Brasil, o que vai ser o teu processo eleitoral? Agora, Paulo, você vê chance disso passar você vê grandes chances disso passar no Senado? Achei que chances existem, né? Existe uma considerável chance disso passar no Senado. E depois vai ser... Bom, no Senado os republicanos têm a possibilidade de fazer um filibuster. Não quero entrar muito tecnicamente aqui, mas eles podem ficar falando até para impedir que isso fique na pauta, para impedir que passe no Senado, porque isso é uma tecnicidade da política americana. Tá? Os deputados na Câmara, nos Estados Unidos, eles têm tempo para falar. Os republicanos, os senadores, perdão, os senadores eles não têm tempo. O senador pode falar o tempo que ele quiser. E existe uma manobra de quando você tem uma minoria no Senado, que é o chamado filibuster. O que é o filibuster? O filibuster é quando os senadores eles falam sem parar. Então são 50 senadores, todos eles pedem a palavra, e eles pedem a palavra, são 50 senadores republicanos, né? Todos eles pedem a palavra e todos eles pedem a palavra sem parar. Então um senador vai lá, tem gente que põe até sonda no pinto. Não tô brincando, não. Ona perseguida, se for mulher, põe sonda para ficar urinando dentro de uma bolsa e fica. O Rand Paul já fez isso. E fica falando sem parar, sem parar, sem parar, até que um ponto. Você imagina, né? 50 dias para você ter a aprovação desse negócio, se os deputados falarem o tempo inteiro, mais o tempo dos democratas falando, que acorda se retirar o assunto de pauta. Então, o que os republicanos podem fazer é filibust, né? Como se chama aqui, essa matéria para impedir que ela seja votada. Porque se ela passa, os democratas têm maioria no Senado, a princípio, se todos os democratas votarem a favor, você vê como só um deputado democrata votou contra, talvez, se tiver um senador democrata que vote contra, a matéria não passa, né? Desde que todos os republicanos votem contra também. Se empatar, são 50-50, a Kamala Harris, que é a vice-presidente e, portanto, presidente do Senado, desempata. Esse é um assunto que certamente encontrará contestação na Suprema Corte. Só que a Suprema Corte dos Estados Unidos já mostrou que ela não é confiável, né? Hoje mesmo, ela se recusou a ouvir mais um e o último dos processos eleitorais do Donald Trump. Ela se recusou a ouvir todos e hoje foi o último deles que estava pendente para ser ouvido ou não, e ela se recusou a ouvir, e quem conhece aqui sabe que ela não dá justificativa. Então ela não deu justificativa, ela fala, não quero nem tomar conhecimento, não quero nem conferir o certiorari, que é o cert aqui, que é o que eles que é quando eles garantem que vão ouvir um caso. Então ela sequer resolveu ouvir um caso. Aliás, isso é importante para o próximo engraçadinho que virar para você e fala, tá vendo, mais um caso, mais uma derrota do Donald Trump na Suprema Corte.
Meu filho, em derrota é o que você quer chamar, né? O nome disso não é derrota. Sequer é uma derrota no final das contas, porque o fato não foi observado, mas não é uma derrota no sentido de que a matéria foi analisada e aí decidiram que o Donald Trump estava errado e que as alegações dele não tinham fundamento. Como quase todas as contestações jurídicas eleitorais, sequer o Trump teve o direito de apresentar o caso dele na corte. Perfeito, perfeito. Temos aí uma situação meio complicada mesmo, né, gente? É mais complicado do que parece, Ítalo. É mais complicado do que parece. Isso que a gente está vendo, quando a gente está vendo uma sociedade que está vivendo um processo desse, se isso fosse apresentado 10 anos atrás, 10, tá? Não estou falando de 50, não. Se isso fosse apresentado 10 anos atrás dentro dos Estados Unidos, em 2011, esse projeto ele seria rejeitado pelos próprios democratas. Esse processo seria rejeitado pelos próprios democratas. O que mudou? Mudou a sociedade americana. E por que a sociedade americana mudou? Ora, ela mudou porque ela mudou os seus valores, ela mudou porque ela mudou os seus princípios, ela mudou porque ela mudou a sua religião, porque você tem professores doutrinando os alunos na escola desde novinhos. Eu estava lendo um artigo do Wall Street Journal dizendo que crianças de 5 anos, eu tenho uma filha aqui de 5 anos na escola, já passam a censurar os coleguinhas pelas opiniões politicamente incorretas deles. E são encorajados a isso. E aí depois, quando chegam na universidade, viram justiceiros sociais. Mudou porque a indústria de Hollywood... Pô, você lembra daqueles filmes? O Patriota, Independence Day... Você lembra desses filmes? Acabou, né? Hoje nos filmes, os Estados Unidos são sempre feios, horrorosos, podres. Os filmes exaltam sempre quem? A cultura chinesa. Tá aí o Walt Disney, né? O estúdio. Para quem não sabe, o Walt Disney, né? O Walt, o cara que criou o estúdio, era um patriota, fazia desenho para propaganda dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, perseguiu os comunistas, denunciou os comunistas infiltrados no estúdio. Esse estúdio Walt Disney é o estúdio que demitiu a Gina Carano, aquela lutadora do UFC que fazia The Mandalorian, né, o Mandaloriano, no Netflix, por causa das opiniões conservadoras dela. Enquanto isso, ao mesmo tempo, eles vão lá e beijam o saco do Partido Comunista Chinês, fazendo gravações lá na região da China, onde tem campos de concentração para muçulmanos. O país só está assim por causa da mídia também. A mídia que saiu da era das fake news para a era das anti-news. Na era do viés, que era como era antigamente, notícia enviesada, para a era das fake news, para a época das anti-news, onde as notícias já são o oposto da realidade. A era do gaslighting. O país mudou sua economia. A economia não é mais do pequeno empresário, é a dos grandes oligopolistas. A internet já não é mais a fronteira, a zona da liberdade, a zona onde todo mundo pode falar o que quer e a gente no Terça Livre sabe bem o que está acontecendo. A própria indústria militar americana, é porque não dá para falar tudo que eu vou falar no curso aqui, mas a indústria militar americana, ideologizada. Eu vou apresentar um relatório das Forças Armadas Americanas, onde eles botam interesses estratégicos dos Estados Unidos, defesa de mudança climática, questões de democratização pelo mundo. A maior força militar do mundo está sendo aparelhada ideologicamente, ao mesmo tempo que ela não está preparada para lutar uma guerra de uma geração diferente com a China. A ameaça chinesa, que luta uma guerra de um jeito muito diferente que os Estados Unidos lutam, e os Estados Unidos não estão preparados para isso, mudou o país, mudou a nação, mudou a fábrica. Porque o que acontece nos Estados Unidos agora é o que vai acontecer no Brasil daqui a pouquinho.